Olá. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Gente, estamos em mais uma edição da nossa Conexão Bancária, que traz, foi um espaço criado, né, para a gente discutir, trazer alguns debates importantes sobre a questão da pandemia, né, do coronavírus, debatendo nesses primeiros episódios os protocolos que os bancos têm apresentado. E hoje nós estamos, a nossa proposta é falar sobre o combate da Covid no Banco do Brasil. Tá? Então, para isso, nós estamos contando com o João Fukunaga. João, ele é bancário do Banco do Brasil desde 2008 e é dirigente sindical desde 2011. Atualmente, ele está como secretário de organização e suporte administrativo, e desde 2019 é coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil, e já nos trouxe uma boa notícia, que dia 11 os bancos vão respeitar o feriado, ok? Também nesse debate nós estamos com Suzineide Rodrigues, que é bancária do Bradesco, tendo ingressado no setor bancário em 1986, é formada em Ciências Sociais e mestre em Sociologia, e em 2015 tornou-se a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Bancários, se reelegendo em 2018, e atualmente ela está licenciada do cargo, pois vai aí partir para uma nova missão, que é se tornar a próxima vereadora da cidade do Recife, né? Estamos juntos, estamos juntas, certo? E eu passo agora para o João para fazer uma breve saudação, né? E depois para você, Suzy. João. Boa noite a todos. Boa noite, Sandra. Boa noite, Suzy. Obrigado pelo convite. Parabéns por essa iniciativa. Acho que nesse momento de pandemia, quanto mais a gente puder ser transparente, comunicar com os bancários, é fundamental para que chegue a tudo aquilo que a gente negocia, tudo aquilo que a gente leva de pauta para os banqueiros. Bem-vindo a todos, uma boa noite a todos e obrigado mais uma vez pelo convite, Sandra. Minha companheira de comissão de empresa também. Isso, obrigada a você. É sempre um prazer tê-lo, né? Seja nas trincheiras de discussão, seja em momentos mais leves, mas, assim, contando com o que essa sua leveza, né, no que a gente está junto há alguns meses na mesa de negociação, que é muito importante. Suzy, com você. Boa noite a todos e todas, os bancários, os colegas que nos assistem. É a terceira live, como falou Sandra, né? É a minha segunda live, já licenciada do cargo, e está à frente agora do sindicato a companheira Sandra, e a gente está trabalhando em equipe, já trabalhávamos e agora estou nessa missão aí, estou pré-candidata para concorrer a uma vaga na vereança em Recife, e estamos aí esperando que os bancários e as bancárias contribuam com essa proposta. Então, hoje vamos discutir, né, esse protocolo do Banco do Brasil. Quanto mais transparente, como falou o companheiro, melhor. Só que a gente está vivendo uma situação complicada, né, onde o Brasil está com à frente um presidente irresponsável, que os dados oficiais não batem porque ele quer esconder. Então, a gente vive driblando os banqueiros para fazer com que eles cumpram os acordos, e ainda tem um governo irresponsável que coloca em risco a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Obrigada, Sandra, obrigada ao sindicato por nos convidar para estar aqui com esse debate com vocês. E preocupam é justamente a condução, né, dos bancos, das agências, quando é a vida não só do colega bancário, quanto do nosso cliente, que está em risco, que está em jogo, não é? Então, a gente já vai começar por aqui, essa pergunta eu direciono para os dois, tá certo?
O que prevê o protocolo adotado pelo Banco do Brasil e como vocês avaliam a eficácia dele, do mesmo? Começa, João. O banco adotou, a partir da nossa cobrança de mesa de negociação, né, a partir do dia 13, quando a OMS, 13 de março, quando a OMS declarou estado de pandemia mundial e no Brasil também, nós cobramos do banco uma mesa de crise, no comitê de crise, né, não só do Banco do Brasil, mas da FENABAN. E a partir do dia 18, após nossa rodada de negociação, o Banco do Brasil já começou a implementar algumas medidas, tais como grupos de riscos declarado pela OMS, né, com todos aqueles itens necessários para se caracterizar como grupo de risco, doença, comorbidade, idade, já foram afastados pelos bancos, gerando folga, né, gerando folga não, abono, o que seria o código 478, né, na linguajar do Banco do Brasil, que são outras folgas. Assim também como o pessoal de grupo de risco, que coabita com o grupo de risco, né? Então, aquele colega que habita com a mãe, ou habita com uma companheira ou companheira que tenha alguma comorbidade ou alguma doença do grupo de risco, também poderiam se afastar a partir de uma autodeclaração. E também geraria o 478. Essas autodeclarações do banco não precisou de comprovação, o banco aceitou aquilo que o funcionário colocou, diferente de outros bancos que pediram comprovação, né? O Banco do Brasil não fez isso. Algumas medidas que foram avançando ao longo das negociações, né, no intenso mês de março, foi o banco instalar proteção acrílica nos caixas, gerando uma verba para que isso fosse feito, né, uma verba interna disponibilizada para as agências, compra de álcool gel, compra de máscara, compra de face shield, que é aquele escudo, né, que você coloca na cara, e todo um acompanhamento a nível nacional de um comitê de crise, do qual eu participo junto com o banco, para saber como está a situação dos colegas bancários e bancárias do Banco do Brasil. Então, foram medidas que foram conquistadas a partir da negociação com a FENABAN, muitos bancos aderiram, e o Banco do Brasil também passou a aplicá-los por força da nossa negociação. Então, não é que os bancos, os banqueiros são bonzinhos, mas que houve uma movimentação e uma pressão da parte dos sindicatos para que a gente fizesse esse afastamento do grupo de risco e dos que coabitam no grupo de risco. Suzy? Isso aí, o nosso companheiro com nome difícil. O banco tem um protocolo muito bonito, né? Mas a gente está até vendo aqui o pessoal dizendo, olha, o banco não cumpre, tem um protocolo e não sei, não é uma situação só do Banco do Brasil. Tem um protocolo que deixa muito claro quais são as regras, né? Tem essa situação diferenciada que aceitou a autodeclaração, mas, por outro lado, ele não tem seguido esse protocolo nacionalmente. Então, tem muita coisa que o gestor não compreende ou não foi orientado, tem muita coisa que o gestor, preocupado com as metas ou com a situação naquela unidade, é preciso que o sindicato intervenha, né, para que aquela agência seja higienizada, que os bancários telefonam que muitos que estão em casa, na quarentena, estão sendo convocados para voltar. Então, é importante que a gente debata hoje esse protocolo, como disse o companheiro, e porque a gente tem que o sindicato fazer a verificação, fiscalização se a agência está sendo higienizada, né? Se realmente o banco está cumprindo aquele distanciamento, se no momento de uso comum de material, se os colegas do Banco do Brasil estão seguindo o distanciamento, porque a gente precisa também, quando está só os colegas, também ter o cuidado, que também é outra preocupação do sindicato, né? Quando a gente estava lá, ainda está nessa separação, estou aqui, mas estou lá, minha cabeça ainda não desligou, mas dizendo assim, que os bancários têm denunciado, né, que não tem um padrão de seguir todos esses protocolos, né? Entretanto, o Banco do Brasil é o último do ranking aqui de contaminação. Então, significa dizer que, pelo menos neste banco, diferentemente da Caixa do Santander e do Bradesco, né, tem um número menor de contaminados que deram positivo de Covid, só tem 8 pessoas com suspeita e 16 que constataram positivo. Né? É muito pequeno, a gente acredita que ainda tem subnotificação, porque nem todo mundo avisou o sindicato, mas o que nós queremos debater nesse protocolo é que o Banco do Brasil faça cumprir este protocolo, que oriente e comunique internamente para os seus gestores. Todos os procedimentos têm que ser igual para todos, de forma que, se tem uma pessoa suspeita, como o banco diz,
Se tem suspeita, foi confirmado, vai tomar conta dos outros, vai observar, vai acompanhar. Se deu positivo, vai ficar de quarentena, tanto o bancário ou a bancária, quanto os colegas que estiveram próximos dele. Então, isso é fundamental para que a gente cuide da saúde dos colegas e também daqueles clientes que vão ao banco e precisa ter um atendimento de qualidade e com segurança. Verdade. E é por isso que, juntamente, né, ou conjuntamente com esse nosso espaço de debate, nós estamos com uma campanha importante que tem nos respaldado muito, né, nas nossas ações sindicais, que é uma campanha Não Se Cale, Denuncie, através dos canais, todos os canais de atendimento de mídia que o sindicato possui e que os bancários vieram assim com muito entendimento do nosso poder de ação. Isso tem nos ajudado muito. Bom, quero dar boa noite ao pessoal aí que tem entrado, Terezinha, Magali, João, Marcílio, Gina, né? Que bom ter vocês aqui acompanhando. E, assim, obrigada aí pela torcida, minha gente, tá? Então, eu vou direcionar para você, João, essa pergunta, tá? Qual tem sido a postura adotada pelo Banco do Brasil nas negociações? Eu acho que a Suzy tocou num ponto importante mesmo, né? Acho que a negociação nacional para tirar algumas diretrizes é fundamental. Mas se o banco não entrar com peso, com força necessária para pôr em prática aquilo que foi negociado, não permitindo que cada gestor faça da sua cabeça, né, que é muito comum no Banco do Brasil também, ela acaba sendo inócua. E aí o papel do sindicato é fundamental. Vocês estão de parabéns com a campanha de denúncia, eu vi o vídeo, é fantástico, é lindo, e eu acho que as pessoas têm que realmente procurar os seus sindicatos para fazer valer o direito. A gente negocia a nível nacional e vários problemas nós identificamos e temos o tempo todo cobrado do Banco do Brasil para que eles dêem resposta prontual. E muitas vezes, esses problemas que nós levamos para o banco, eles ficam surpresos. Parece uma piada, mas infelizmente não é. Hoje eu sinto no Banco do Brasil que ninguém quer se expor a ponto de dar uma ordem concreta e falar, olha, vai funcionar desse jeito. Porque aí entra a área negocial para falar uma situação, entra a área de pessoas para falar outra, e aí fica nesse jogo de empurra-empurra e as coisas vão acontecendo, colocando em risco os bancários. Mas por isso que é fundamental a participação dos sindicatos na hora de cobrar a GEPs, a gestão de pessoas, cobrar superintendências, cobrar os departamentos. Nós temos feito muita rodada de cobrança a nível estadual para que se resolva os problemas locais. Nós também queremos conversar com o banco, e aí falta um pouco de postura do banco em relação às horas negativas de um eventual banco de horas, né, dado a extensão da pandemia. A Contraf mandou ofício em relação a isso, questionamos em relação às férias que o banco foi lá e aplicou a medida 927, e aí o banco até hoje não nos respondeu. Isso nós entendemos que é uma falta de respeito, não só com o movimento sindical, mas com aqueles que nós representamos, que são os trabalhadores, com você, funcionário que está na linha de frente, com você, funcionário que está no home office, com os grupos de risco. Eu acho que o banco tem que ter esse olhar e falta um pouco a postura, muitas vezes, de olhar com carinho o funcionário do Banco do Brasil. Haja vista as constantes declarações que o presidente do banco dá em relação à privatização do banco, que, na minha opinião, não é um desrespeito só à instituição, mas desrespeito a nós. Todo dia estamos acordando, enfrentando essa pandemia e lá cobrando e realizando as nossas obrigações. Então, quando ele fala em privatizar o banco, ele está desrespeitando a gente no dia a dia. Eu acho que falta um pouco dessa postura nesse atual governo da direção do banco, né? Mas a gente segue cobrando, tá? Isso é que é importante o bancário entender. Nós cobramos o tempo todo. O Sindicato de Pernambuco, pelo que eu acompanho com a Sandra, tem feito ações importantes, tem feito cobranças importantes para que o banco padronize e para que o banco cumpra aquilo que está sendo acordado na mesa nacional. Infelizmente, João, isso que você falou realmente é uma realidade. E muitas vezes nós nos deparamos muito mais com a resistência do colega gestor, né, que está lá na ponta, de ter boa vontade, de ter bom senso, né, de resolver as questões, do que mesmo com o banco. Né? A gente tem se deparado com essas questões quando a gente faz a ação de tentar resolver as demandas pelo Estado, né, sem precisar recorrer à direção do banco.
mas isso é um ponto que eu acho que a gente tem encontrado em todos os bancos, essa falta de sensibilidade ou a visão apenas pelo cumprimento de meta. É muito, muito danoso e as pessoas precisam fazer o seu papel também, né? Então, gente, vocês que estão aí acompanhando, mandem perguntas, participem, né? Estou sentindo falta aí perguntas, né? A pergunta seguinte é para os dois, tá? O Banco do Brasil deveria dar folga aos bancários dos feriados antecipados como medida de prevenção? Então, só para os dois. João. Sandra, não ia começar comigo, não? Pode ser, Suzy. Ok. Depois faz com ele. Não, então, você já começou a live dando a boa informação que João nos trouxe, dizendo que esse feriado, né, o banco vai seguir, a FENABAN. Né? Esse foi um debate que São Paulo fez, que a gente aqui ainda não tinha tido, João. Fukunaga, esse nome é difícil, mas vou chamar João, que é mais fácil. Então, aqui em Recife, a gente ainda não tinha pego nenhum feriado, né? Trabalhou a Caixa, mas os outros bancos não tinham trabalhado. Então, já teve essa notícia que esse dia 11 os bancos não vão abrir, né? Isso é importante, porque é uma luta que o comando vem travando, a comissão de empregados do funcionário do Banco do Brasil e todas as comissões, né? Até porque essas folgas nos feriados antecipados não diminuem a curva da contaminação, né? Não ajudam os bancários, só adoecem os bancários em detrimento do lucro. E aí, a gente foi vendo que a gente está perdendo, porque muitos bancos não pagaram hora extra para quem trabalhou naquele feriado. E o resultado do atendimento para o banco, não sei se foi proveitoso. Né? Eu não sei o que é que os bancos conseguiram fazer nesses feriados, a não ser desgastar a saúde dos bancários, que estão trabalhando muitas vezes 12, 14 horas por dia, e esse resultado não ia diminuir, né, a quantidade da curva, né, mas é uma norma que as prefeituras estão fazendo, e isso só tem prejudicado a saúde dos bancários. Em Campina Grande, eles conseguiram eliminar, né, e eles conseguiram, no feriado lá, eles não abrirem. A gente também já estava tudo antenado, tudo organizado, porque Pernambuco também, a nossa Secretaria Jurídica também já estava se preparando para ver se a gente não precisaria abrir. Então, é um feriado que não tem resultado, não tem resultado positivo e nem traz nenhuma vantagem para os bancários, a não ser desgastá-lo fisicamente e emocionalmente. Então, a gente acha que não é grande coisa trabalhar em feriado, mas, pelo menos, uma boa notícia que João nos trouxe, que esse dia 11, o Brasil inteiro, os bancários estão curtindo seu feriado. Com você, João. Eu acho que o banco deveria pagar as 2 folgas para o trabalhador, porque estamos num momento extraordinário, num momento de pandemia, né? Mas o que a gente tem visto por parte do Banco do Brasil e da FENABAN como um todo, na verdade, uma queda de braço com o governo. Né? Aqui em São Paulo foi claramente isso, porque não havia necessidade de você abrir as agências em pico alto de contaminação, né? Foram os feriados que aqui em São Paulo foram 5 feriados. Mas de toda forma, é meio é meio contraditório você falar que vai abrir as agências porque vai atender o público, e o Banco do Brasil solta, através de sua superintendência, através da sua gestão de pessoas ou departamentos, que é para se fazer 5 horas e 59 minutos, para que só gere apenas uma folga na jornada. Então, aquele trabalhador que é de 8 horas, que teria o direito a 2 folgas, o banco vai lá e fala, você trabalhará menos, vende um discurso de que, olha, por ser feriado você está trabalhando menos, mas, na verdade, ele está escondendo que se você fizesse acima de 6 horas, você teria direito a 2 abonos. E nós temos cobrado muito o Banco do Brasil para que respeite e pague para o bancário os 2 abonos, porque é justo. Afinal de contas, é um momento extraordinário e que o pessoal da linha de frente, não só pelo momento que estamos vivendo, mas também pelo atendimento, que a população está num estresse muito grande, né? Nessa questão de isolamento, nessa questão de irresponsabilidade do governo federal, que não libera recursos para os trabalhadores ou recursos para as pessoas carentes. Então, elas ficam estressadas e acabam estressando, inclusive, o atendimento bancário. E aí, essas pessoas de frente estão muito vulneráveis hoje, psicologicamente. Assim como as pessoas que estão em home office, o banco não cessa de se cobrar constantemente metas
surreais no momento surreal que a gente está vivendo. Então, por isso que a gente sempre cobra o banco que ele pague as 2 horas. Também notificamos o Banco do Brasil, cobramos a FENABAN, é que o nosso acordo prevê as folgas. Agora, no Itaú, prevê o pagamento de horas extras, no Bradesco, prevê pagamento de hora extra. No nosso, é 1 ou 2 folgas. Por isso que a gente constantemente cobra o banco o respeito ao trabalhador e principalmente aqueles colegas que estão o tempo todo no estresse da linha de frente. Então, por isso mesmo que a gente tem feito, acompanhado, João, tentado chegar o mais próximo possível aos bancários, né, através da nossa ação presencial, mas usando também essa questão das mídias, né, que tem se tornado nesse momento importante, um importante veículo, né, para chegar aos bancários. É por isso que a gente reforça, né, a denúncia através do canal disponibilizado do sindicato, do WhatsApp, que é o 819-7119-8585. Vamos para a quarta pergunta, que é para os dois também, ok? A CACI tem cumprido o seu papel em meio à pandemia? Aí começa agora, né? João? A CACI demorou um pouco para ser reativa nessa situação de pandemia, viu, Sandra? A gente que passou por uma negociação no passado e que fomos felizes em fechar um acordo e ter uma votação expressiva, a CACI um pouquinho demorou para se tomar uma atitude em relação ao Covid e criar mecanismos de atendimento, né? A telemedicina veio um pouco tarde, mas hoje está funcionando bem, né? Não é à toa que a telemedicina é fundamental para que as pessoas consigam seus atestados, caso testem positivo ou tenham sintomas do Covid, e principalmente para se levar o teste do Covid, tá? Hoje a telemedicina já direciona e tem capacidade de direcionar para se realizar o teste do Covid. Teve muitos problemas ao longo desse processo até se chegar na telemedicina. Havia clinicacia orientando os funcionários, mesmo com sintomas, irem para uma clinicacia, o que, na minha opinião, era um absurdo, né? Você sai da sua casa para contaminar outras pessoas, né? Ou mesmo falta de orientação em que local procurar e quais as medidas que os hospitais estão tomando de isolamento, caso você seja identificado como sintomas do Covid, né? Mas agora se acertou, acho que é salutar, as entidades cobraram muito uma postura da CACI em relação a isso. Vamos ver se isso se mantém, né? Até porque o diretor Satoru, hoje eleito pelos associados e já estava na gestão, tem cortado os credenciamento, tem feito uma revisão, segundo ele, mas o que nós temos visto dos bancários é que tem perdido o atendimento bancário, o atendimento aos associados da CACI com essas diferentes mudanças que o Satoru vem promovendo sem lógica nenhuma, né? Então, a gente sabe a dificuldade hoje de se encontrar credenciados nos hospitais necessários para o tratamento dos bancários. Ok. Suzy? Então, como disse João, né, demorou um pouco, todos os bancos demoraram a fazer esse atendimento, só depois da negociação com a FENABAN foi que nós conseguimos esse teleatendimento, né? A CACI, os funcionários do Banco do Brasil, têm um plano excelente, porque vocês têm um programa da família, tem um atendimento mais preferencial, e eu quero entrar só um pouquinho, que não foi a pergunta, mas só para dizer também, porque João já explicou muito bem, da importância desse plano de autogestão e de todo o processo que vem desde Temer, aliás, desde de FHC, a tentativa de privatização da CACI e do Banco do Brasil, né? E aí é um apelo para a gente poder estar muito organizado, que os colegas entendam a importância, foi todo um processo de negociação que passamos no ano passado para salvar a CACI, todo o compromisso do sindicato, do Comando Nacional, da Comissão de Empresas, porque a gente sabe da importância. E que, infelizmente, os novos concursados entraram sem esse plano de saúde. E se um plano não tem novas adesões, a tendência deles é se acabar, né? Então, é muito preocupante quando o presidente do Banco do Brasil fala em privatizar, ameaças com metas e não valoriza este banco tão importante que é o Banco do Brasil. Então, a CACI, né, está acompanhando por telefone, vocês precisam cobrar, mas, como disse o nosso companheiro João, as mudanças que o banco provoca, nem sempre a CACI acompanha, e nem sei
como eu não sou do banco, posso fazer a crítica e posso estar errada, me desculpem, se realmente cumpre, porque muitas vezes a CACI vai receber alguma ordem que não é aquela ordem que deveria ser cumprida, porque tem que atender a interesses outros que não a dos funcionários. Então, é outra luta que o sindicato tem que travar junto com os colegas do Banco do Brasil, é que a CACI e o banco são fundamentais. Então, o comando, os empregados, né, nesse momento de coronavírus, precisa ter um plano de saúde forte, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento da saúde, que esse é o papel da CACI, acompanhar aquela saúde, porque as pessoas, os bancários estão doentes, estão sofrendo, estão com medo, estão muito angustiados, porque não sabem o que vai ser da sua vida, né? Que vai pegar coronavírus se o colega é assintomático. E, nesse sentido, a CACI tem um papel fundamental desse acompanhamento. Verdade. E, principalmente, Suzy, você falou realmente, como não é muito o assunto, mas as nossas ações no movimento sindical têm sido para preservação, né, de todos os planos, mas da CACI, do Saúde Caixa, tendo os representantes dos funcionários nesses espaços. Justamente por isso, para que esse olhar, né, essa sensibilidade, depois dos momentos difíceis, como agora mesmo na pandemia, que nós vamos ter colegas não só adoecidos pela Covid, mas o pós-pandemia nos traz aí uma situação bem delicada e a gente precisa justamente das nossas caixas de assistência, dos nossos planos de saúde, com pessoas sensíveis ao estado com que os bancários vão estar, né? Gente, obrigada aí pela participação, Wellington, Magali. Daqui a pouco a gente conversa com vocês. Vamos lá. Suzy, qual a situação dos bancários do Banco do Brasil em Pernambuco? E como você avalia o relaxamento das medidas de isolamento no Estado? Olha, a gente vê com muita preocupação, porque em outros países, quando foi acontecendo o relaxamento, o comércio voltar a funcionar, as pessoas saírem da quarentena, foi numa curva descendente, onde já tinha o controle da pandemia, ou minimamente, né? Aqui em Pernambuco e no Brasil, nós não estamos sentindo isso. Né? Teve o lockdown aqui de 14 dias, mas mesmo assim não conseguimos a meta, que era 70%. Então, nós vemos com muita preocupação esse retorno. Aliás, os bancários, a gente conseguiu, além de afastar as pessoas que estavam grávidas, que estão hipertensas ou diabéticas, também um revezamento, 50% uma semana, 50% outra, e com esse retorno no comércio e tudo, a nossa preocupação é que todo mundo faça, como aconteceu aí, acho que foi em Fortaleza, foi em Petrolina, todo mundo lotado dentro do shopping. Então, a gente precisa saber se o governo do estado vai ter o controle, né, e se nós, pernambucanos, todos vamos ter disciplina para isso. Hoje, em Pernambuco, nós temos 219 bancários infectados com Covid-19 e 147, me desculpa, casos suspeitos. O Banco do Brasil, felizmente, é o último do ranking, só tem 16 casos confirmados e 8 suspeitos. Significa dizer que está tendo muito cuidado, né, todos estão tendo cuidado com a sua vida, com a vida do outro, né, e que o banco fez o possível. E que o banco faz o possível, você tem que fazer o impossível, porque é a sua vida que está em jogo, é a vida da sua família e a vida daquele cliente. Então, nós vemos isso com muita preocupação, todos os especialistas que a gente tem lido e acompanhado, é de que pode haver uma segunda onda muito pior. E aí tem estudo que vai morrer 5 milhões de pessoas, sei lá, menina, é muita gente morta. Dá um medo, porque é nosso filho que está em jogo, nossa família, nossos pais, nós mesmos, né? Cada dia tem alguém mais próximo da gente que morreu de Covid-19, não porque a doença por si é fatal, mas é porque nós não temos questão sanitária, não temos hospitais com condições, não tem a vacina ainda, tem gente que é assintomático. Então, tudo isso dificulta, muitas vezes, esse diagnóstico. E aí, quando o banco não cumpre o protocolo, quando o bancário fica com medo de perder a sua comissão, ou quando ele está trabalhando doente, tudo isso complica. E essa segunda onda pode ser muito ruim para os bancários, né, para o Brasil e para
todos nós que temos aí a responsabilidade com nossas vidas e com a vida das outras pessoas. Verdade. Muito, muito, muito mesmo preocupante. Inclusive, algumas orientações, né, que a gente se viu diante de algumas situações onde a gente até parece engraçado, mas é preocupante, né? Onde as agências, a gente detectou isso, João, que parecia que quando o cliente saía, o vírus ia com ele, né? Os nossos colegas relaxando, tirando máscara, sem, né, sem ali entender que era uma questão de continuidade, né? Na Copa, esse tipo de coisa. Então, realmente, a gente precisa desse entendimento da população como um todo, do que representa essa pandemia, né? Gente, vamos lá, vamos mandando aí perguntas. Tá boa aí o negócio. Estou lendo aqui algumas muito, muito, muito legais. Mas vamos continuar. Para os dois, hein? Não, a gente já pode começar pela questão do nosso público, ok? Então, Magali, eu não sei para qual dos dois, ela não mandou, tá? Mas é o que ela pergunta é o seguinte: no caso de teste positivo de agência, os outros funcionários da unidade têm que ficar em quarentena, mesmo assim, assintomáticos? Vale a autodeclaração? Posso começar aí, Fukunato, né? Fukunaga, que nome difícil. João, você faz aí as outras considerações, é melhor do que esse outro nome. Então, gente, é difícil esse nome dele. Então, eu acho que sim, em caso positivo, nós temos orientado que sim, que tem que se afastar todos os colegas, né, que teve contato com aquele ou aquela que deu positivo. No protocolo do banco, ele diz assim, em caso de sintomas, vai afastar o funcionário e vai acompanhar os outros. É o que diz no protocolo, né? Então, a gente tem que estar na unidade tomando conta. Em caso de confirmação, aí aquele funcionário é afastado e todos que tiveram convivência com ele também vão ter os 14 dias. Ele deixa muito claro, Magali, que precisa confirmar, embora que ele aceite a autodeclaração para os sintomas, né? Então, o correto é que se afastem aqueles colegas e que seja monitorado, porque quando muitos que deram sintomas não deram positivo, mas a grande maioria deu positivo, e aí é a nossa preocupação. Quando um bancário tiver com um sintoma, tem que estar de licença, porque todos aqueles que estão com eles podem ser contaminados e podem transmitir. Inclusive uma pessoa que pode ser... Pronto, eu vou dizer, eu fui visitar uma amiga, né? E ela disse assim, olha, vem aqui, estou precisando falar contigo. Cheguei de máscara toda. Não vou entrar, não. Tá bom aqui, só aqui na frente. Tá grade para trás. Ah, eu já tive coronavírus, já estou boa. Meu marido teve aqui assintomático. Mas, então, ele é assintomático, ela já teve, e eu estava de fora da porta aqui, bem longe, bem um metro. Ah, não tem problema. Porque nem todo mundo, nem todas as vezes, as pessoas acham que como ele é invisível, ele não pega. É isso a situação, como Sandra colocou, dos colegas que almoçam juntos, né? Que o uso comum de um grampeador ou de um mouse, ou de um papo, tudo isso pode contaminar. E aí, alguns falaram, olha, quando sai todo mundo, a gente tira a máscara e conversa entre nós. Então, é uma coisa que a gente tem que ter todo o cuidado possível, Magali. E a resposta é essa, é tomar conta, observar o protocolo e, se o banco não cumprir, denunciar o sindicato. João, complementa? A Suzy está certa, né? Eu acho que é uma insensibilidade tanto da FENABAN, não entender que neste momento a contaminação comunitária é o pior problema hoje para se tratar a Covid-19, né? Que ela se alastra de tal maneira que a gente não consegue ter um controle suficiente ou UTIs e tratamento suficiente para todo mundo. E aí, ao colocar que o bancário que foi confirmado com o teste e o colega do lado não possa se ausentar ou se ausenta no dia, o banco está colocando em risco todos eles, né? E a FENABAN se justifica, o MS não veio falar nada disso, o MS não tem nada para isso. Ou mesmo, cara, depois dos 14 dias, qual é o protocolo necessário?
A OMS não diz, tudo bem, mas nós podemos construir esse protocolo. Eu acho que é salutar para uma categoria tão organizada como a gente. Mas a gente sempre cobra e tem cobrado tanto a postura do Banco do Brasil quanto da FENABAN que, havendo teste positivo, os colegas também sejam afastados e acompanhados. O mundo ideal é que a gente gostaria que todos eles fossem testados para tirar essa dúvida, né? Que nada pior do que ter essa dúvida se a pessoa está ou não. E eu, particularmente, posso falar porque eu fiquei eu cheguei a pegar no começo a Covid, né? Eu fiquei afastado por um tempo, graças a Deus deu tudo certo, mas eu sei a preocupação para mim e para minha família, né? Exato. Gente, é por isso que a gente está aí fortalecendo e solicitando a vocês. Vamos participar. A campanha está em pleno andamento. A ideia é que a gente fortaleça ela agora no interior. Nós estamos sabendo, já está chegando ao nosso conhecimento, que as nossas regiões interioranas, Agreste, Sertão, já apresentam alguns casos e é preciso que a gente fortaleça essa campanha. Então, não se cale, denuncie, ok? Magali aqui nos presenteando com bastante participação. Fukunaga, o banco de horas negativo pode ser compulsório pela MP 927? Acho que eu fui até mal educado, esqueci de saudar minha colega Magali, nossa colega Magali, né? Ela é do Sindicato da Paraíba, sempre atuante, sempre conversa comigo. Um abraço, Magali. Pelo AMP, ele fala que não, mas o acordo coletivo do Banco do Brasil, no que tange o banco de horas, se você assinou, você compactuou com o banco de horas, o banco pode te colocar em horas negativas, não havendo desse comunicado, né, tem que comunicar e não havendo como desempenhar o seu serviço. É isso que o banco tem praticado hoje. O problema nosso é que nós estamos ficando sem, de fato, uma opção, né? Porque as pessoas ou saem de férias e esgotam o seu banco de férias, ou entram em banco de horas negativos. Não vão entrar em banco de horas negativo. Qual que é o próximo passo? O 478 o banco não irá fazer, porque ele já disse isso mesmo, que a partir da MP 927 ele abriu um leque de opções para ele, né? Ele podendo, inclusive, colocar 308. É o ideal o banco de horas? Não, não é, porque o nosso acordo hoje limita o prazo de 6 meses para compensação. A gente sabe que se perdurar muito, muitas pessoas terão seu salário descontado. Por isso que a gente tem cobrado o banco hoje, por ofício, para que ele responda seriamente a essa demanda. Se o Itaú fez o acordo, o Itaú, que é um banco privado, por que o Banco do Brasil não tem condições de fazer? Então, nós temos cobrado ativamente o banco em relação à questão do banco de horas, em relação a outras questões do Covid-19. Eu não sei, as pessoas conhecem, têm conhecimento disso. Nós estamos, como você falou, através de ofício, tentando negociar, chamar o banco para uma mesa de negociação, porque as MPs, nós fomos contrários a bastante itens dela, e principalmente a questão de que, se nós formos comparar, o que está na MP é mais, como é que eu diria, melhor do que o que nós temos no nosso acordo, porque está lá 1 ano e meio, né, para compensar. A gente não quer isso, a gente não concorda com isso, mas o Banco do Brasil tem que vir, sim, negociar para minimizar, né, os efeitos aí do que for gerado de banco de hora negativo. O Wellington Trindade, e aí eu deixo livre, tá? A CACI é a Caixa de Saúde dos Funcionários do Banco do Brasil, mas ela não está agindo mais como empresa do banco, de que é empresa dos funcionários. Ou seja, na opinião do Wellington, a CACI ela não está mais agindo voltada para o funcionário. E aí? Eu vou começar, e depois Fukunaga, ele responde mais detalhadamente, porque ele é do banco, né? Não, então, gente, eu acho que, como a gente falou, eu me lembro que eu e Sandra, em 2015, a gente fez uma reunião lá na Iberibeira, que sempre muda de nome agora, já é outro, CABB,
E a gente dizia isso lá, minha gente, o processo que o banco está fazendo, né, é um processo de privatização da ACACI. Né, porque a gente vê o que a ACACI, vários é, anos no vermelho, aí aquele desespero vai fechar a ACACI, não tem dinheiro para cobrir. E um trabalho de consciência para que os funcionários do Banco do Brasil usassem a ACACI conscientemente, não vá para muito especialista, tem que ter uma quantidade. O objetivo é salvar a CACI. Mas é que a gente vê que é um projeto de governo, né, privatista, né, onde há uma perspectiva de privatização, de favorecimento para os planos privados. Né? É uma quantidade de vida que aí João pode dizer quantas vidas a CACI atinge hoje, e essas vidas, em outro plano de saúde, ia dar muito lucro. E eu acho que aí é por isso que nesses últimos concursos não tem mais, o funcionário não vai ter mais a CACI. Pode até ter, mas não vai ter como pagar a CACI, porque vai ser um plano normal. Então, eu acho que nossa luta é para que a CACI continue um plano de autogestão pelos funcionários, com o objetivo de cuidar da saúde dos bancários. Então, enquanto a gente puder lutar, vamos lutar para que ela permaneça com um plano de autogestão e que não seja privatizado para favorecer aí os planos de saúde. Os planos de saúde, desculpa. Aí, João, o detalhe é contigo. Eu acho que o Wellington tem razão. Acho que se a gente olhar os indicados do banco, eles estão cada vez mais olhando para o mercado como se o mercado fosse a solução para uma autogestão. Eu acho que esse diagnóstico é o pior diagnóstico possível para um plano de saúde maduro como a CACI. Maduro por quê? Não porque ele tem tempo de vida, né? Além disso, além de ter esse tempo de vida, ela também trata de um público que normalmente um plano de saúde de mercado ele não atenderia, ou atenderia com preço exorbitante, como a Suzy colocou. Então a CACI tem uma carteira de 600 mil vidas, que entre eles é um público envelhecido de um patamar de 40 anos para cima. Diante disso, ter um olhar de mercado é gerar uma cobrança muito maior para os associados. Isso é um fato. Por isso que todas as nossas negociações, nós não abrimos mão de solidariedade, nós não abrimos mão de percentual de salário, da participação do banco. Né? Esse foi o norte nosso das negociações com a CACI. O problema é que não bastando ter, e aí eu acho que é plausível que os indicados do banco façam esse jogo, porque eles respondem ao patrocinador Banco do Brasil, e o banco tem essa visão de mercado, gostaria de uma CACI que pudesse ser vendida numa agência. Você conta com diretores eleitos por nós, associados, e isso é o pior, isso é o mais drástico, que compactuam com essa ideia. Então, desde 2 anos atrás, nós vemos denunciando claramente a postura do diretor Santoro e do conselheiro, presidente do Conselho Deliberativo da CACI, o seu Sérgio Faraco, de estar entregando tudo aquilo que o banco quer, passando o trator em cima dos associados. Se dependesse deles, teria cobrança por internação, franquia, R$ 1.500. Eles aprovaram isso junto ao banco. E o que nos preocupa mais é o horizonte futuro que a CACI terá. Os sindicatos sempre fizeram a denúncia, sempre esteve presente na relação da CACI e da Previ. Infelizmente, será a primeira vez que os sindicatos não estarão na gestão da CACI. E o que estará na gestão da CACI é um agrupamento que compactua com o Banco do Brasil. E aí é a nossa preocupação. E aí é necessário a gente ter unidade para fazer o enfrentamento do que pode ser aprovado lá. Hoje o Conselho Deliberativo da CACI, que tomou posse recentemente, é 100% Banco do Brasil, desde gestores. E é o mesmo agrupamento que está nas redes sociais fazendo campanha para Previ. Isso é um problema, porque eles vão compactuar com a direção do banco. Então, para que o banco precisaria de um voto de Minerva? Hoje o Banco da CACI não precisa de um voto de Minerva, ele tem todo o Conselho Deliberativo com ele, e é prejudicial para nós. Em reunião com as entidades, o próprio diretor Santoro, que apoia esses agrupamentos, esse agrupamento colocou que existe um estudo sobre o novo custeio da CACI. Custeio esse que não precisa passar por reforma estatutária, pode ser aumento de coparticipação, que onerou nossos salários, onerou os exames, as consultas, pode ser franquia para internação, R$ 1.500 que o banco queria lá atrás, para você ser internado. Você acha que os menores salários têm condições disso? Então, tudo isso, ele está dizendo que já está sendo gestado na CACI. E aí a gente fica refém de uma aprovação no Conselho Deliberativo. E a única força nossa será as entidades, serão os sindicatos, para a gente protestar em relação a isso e lutar contra isso. Então, por isso que é importante a gente valorizar nosso voto e ter consciência daquilo que a gente faz.
Não, é importante demais, gente. É por isso que a gente não pode deixar de jeito nenhum de fazer o nosso papel, né, político, social, sindical, de chamar a base, né, a esse compromisso, primeiro, de participar, né? Segundo, de valorizar seu voto, de potencializar seu voto com relação a conhecimento, a discussão, a debate, participe, tire dúvidas, não é? Porque talvez você votando sem esses artifícios, ou sem esse mecanismo, você vai estar colocando essa situação que o Fukunaga explica muito, muito claramente que é um perigo para a gente, ok? Para você, Suzy, Laurito, vocês têm conseguido dialogar com o poder público para ajudar no cumprimento das medidas sanitárias contra o Covid-19, vigilância sanitária, Conselho de Saúde, CIST? Então, nós, desde o início, quando começou a pandemia, né, o objetivo nosso dos bancários de Pernambuco era que a gente não abrisse os bancos. E aí, quando o governador fez aquele decreto dizendo que era serviço essencial, mas não colocou no decreto, a gente mandou uma carta para o governador, ele não nos respondeu, né? E aí, quando começou o pagamento do auxílio emergencial, a gente viu que não tinha como agora reivindicar fechar banco. Precisávamos era atender as pessoas, né? E aí, pela falta de planejamento do governo federal, né, de não organizar, não planejar e não pensar que milhões de pessoas iam para uma fila no sol quente, né, na chuva, como a gente viu aqui. Então, nós mandamos uma série de ofícios, fizemos 5 reuniões com o Ministério Público do Trabalho, que convocou a Prefeitura, o Governo do Estado, a AMOP, diversos órgãos, para que eles pudessem nos ajudar a organizar a fila. Aí foi que a gente viu que tinha gente na fila porque precisava de uma identidade, porque precisava do FGTS, porque não conseguia compreender como faria, porque não tinha muitas vezes um celular, não tinha uma família que pudesse explicar. Então a gente procurou, sim. E mais recentemente a gente conseguiu, né, uma reunião aí com o Conselho de Saúde, onde ele se posiciona, inclusive o Conselho de Saúde se posicionou claramente contra a abertura do mercado, e a abertura agora a partir do dia 15. Então a gente tem conseguido dialogar. Entretanto, os bancos só tiveram ajuda para organizar as filas a partir também de um liminar, né, que o Ministério Público colocou contra os bancos, porque eles também, tanto o banco quanto a Caixa, parece que não escuta muito o sindicato, embora que eles possam até desenvolver a ação que a gente propôs, mas eles não chamou a gente para negociar, não criou um comitê de crise, porque se você tem trabalhadores e patrões sofrendo ou vivendo aquele momento de pandemia, nada melhor do que chamar os envolvidos e as envolvidas para negociar. Então, nós tivemos, sim, diálogo, conseguimos, né? Não conseguimos toda a repercussão que a gente precisava, mas organizar a fila, colocar o acrílico e observar se os bancos estão cumprindo, a gente conseguiu. Isso depois de muito diálogo e interação com esses órgãos que você falou, né? E principalmente com as denúncias que os bancários têm feito ao sindicato através dessa denúncia, dessa campanha que nós estamos fazendo, né, Sandra? Não se cale, denuncia. Então, a gente teve a parceria, né? E teve a denúncia que ajudou muita gente. E vou dizer, só para concluir, desculpa, a situação de saúde dos bancários sensibilizou o Ministério Público, e como está aqui, como a Sandra já falou, a preocupação do interior, que não tem hospital, não tem o teste, tem que vir para Recife. Então, quando o Covid-19 já chega naquela cidade, muitos colegas não têm condições nem sequer de fazer o teste. E aí complica muito mais a situação deles, e a gente também vai fazer esse outro movimento também com os órgãos públicos para nos ajudar também lá com nossos colegas do interior. Boa, Suzy. É importante deixar muito claro, gente, para todos os bancários, muitas vezes as pessoas acham que a gente não age, né? Mas a postura da maioria dos sindicatos, né, que sentam à mesa para negociar, a gente justamente tenta, através da negociação, tentar resolver, né, as situações. A gente, muitas vezes,
antes de um embate, antes de uma situação um pouco de conflito, a gente tenta realmente negociar, e esses parceiros a gente busca na esperança de que conjuntamente a gente solucione os problemas, ok? Gente, quero parabenizar aqui, João, toda a diretoria, né, depois aí de passarem por um momento novo, não é isso? Que a questão das eleições, né, totalmente automatizada, né, João? Foi, e que saíram aí vitoriosos. Parabéns para todos vocês, né, que a gente aí se ajude e estejamos presentes bem mais, assim, nesses tempos difíceis, né, de pandemia e de um governo aí que não conversa, que não negocia, que não nos escuta, né, Suzy? Que fica realmente muito, muito difícil, já é difícil, e nesse como é que eu diria, nesse panorama, né, nesse ambiente fica mais difícil ainda, ok? Então, gente, eu gostaria, a gente já está no finalzinho da nossa live, agradecer a todos os participantes, as perguntas muito importantes, né, concernentes aí com o assunto e ajudando a gente nesse debate, né? Fortalecer a campanha pelos canais, pelo nosso WhatsApp, como eu já falei, e conscientizar todos os colegas para a luta diária, né? E aí eu passo para vocês as considerações finais, gente. João. Queria agradecer pelas parabenizações, Sandra. Realmente foi uma conjuntura diferenciada nessas eleições, mas 94% aprovou a diretoria do sindicato. Fico feliz, é uma aprovação ao nosso trabalho, né, dos últimos 3 anos. Agradecer o convite, tá, e deixar um recado para o colega do Banco do Brasil. Acho que a gente tem que ser responsável pelas escolhas que fazemos, tá? E, infelizmente, o colega colocou muito bem a questão da CACI, e foi uma escolha nossa, tá, como associado, de estar essa gestão hoje na CACI. Temos que ter esse cuidado com a Previ. É o nosso futuro, é o nosso fundo de pensão. Então, que reflitam, né? A mesma coisa como quando a maioria acabou votando no atual governo. Estamos pagando o preço por isso num governo irresponsável frente à pandemia. Não devemos fazer isso com o nosso fundo de pensão e nesse momento importante que a gente vai passar e que o governo e o Paulo Guedes está de olho na nossa Previ. Então, vote com consciência, participe mesmo, né? Nós tivemos um quórum muito baixo na CACI, mas não vamos deixar isso acontecer na Previ. Vamos participar, escolher muito bem os nossos candidatos, aqueles que têm compromisso e responsabilidade com os associados. E agradecer muito a iniciativa da Sandra, da Suzy, foi um bate-papo muito legal. Queremos conquistar mais para o bancário, esse é o nosso mote. Acho que é importante garantir a saúde dos bancários nesse momento de pandemia. E agradecer o convite. Estou sempre disposto ao sindicato. Gostaria muito de visitar, mas nesse momento de pandemia não vai dar. Mas assim que passar, podem me acionar. Recife tem a CRBB, que é um compromisso que eu tenho desde aqui de São Paulo, que eu cuidava da CRBB de São Paulo. E já tinha até marcado com a Sandra de visitarmos a CRBB. Mas eu gostaria de visitar, se possível, as agências e conversar com os colegas. Então, está disposto aí a esse convite aí, Sandrinha, assim que passar esse momento de pandemia. A gente que agradece. Suzy, agradecer antes da Suzy ao Zé Maria. Zé Maria, a gente gosta muito de você também, cara. Então, gente, eu quero agradecer novamente a Sandra, ao Sindicato dos Bancários, por essa oportunidade de a gente estar aqui debatendo, né? Dizer que a militância sindical faz a gente pensar um mundo diferente. E aí eu estou nesse compromisso de pré-candidatura. Não é fácil você mudar de vida, não é fácil você colocar seu nome à disposição. Mas quando eu vejo um governo como o de Bolsonaro, que vem destruindo a classe trabalhadora, que não vem respeitando a classe trabalhadora, e quando eu vejo, como disse João Fukunaga, que os bancários do Banco do Brasil elegeram a chapa do patrão, porque engoliram lábia, porque escutaram mentiras. Aí eu digo, eu vou colocar meu nome, se ele for uma discussão política e coletiva, e se eu tiver apoio
dos bancários, das comunidades, da minha família, e a gente vai ter que questionar esse modelo. Porque esse modelo mentiroso que elegeu aí Bolsonaro, gente, está penalizando a gente, está penalizando você, que é colega do Banco do Brasil, de todos os trabalhadores que não vão poder mais se aposentar. E aí vai ter a votação ainda Previ, a gente tem que estar na nossa chapa. Foi o que o Naga não disse, mas eu vou pedir passando a fechar dizendo o número da chapa. A gente precisa votar na chapa orientada pelo sindicato. Não escutar lorota de oposição fajuta, que você se engana e termina votando no patrão. Então, a gente está aqui para discutir o coronavírus, está aqui para defender a saúde dos trabalhadores, está aqui para combater o assédio moral, está aqui para dizer não a esse modelo privatista que estão querendo fazer do Brasil. E está aqui também para dizer que em Pernambuco, João, nós somos madeira de lei, que cupim não rói. E que a gente vai estar lutando, né, o sindicato, os movimentos sociais, a CONTRAF, as comissões de empregados, nós não vamos deixar barato. E é por isso que tem que ter sindicato forte, tem que ter a união nacional, e é por isso que quando o sindicato de São Paulo conseguiu uma chapa única, já dei meu parabéns a Ivone, nós vamos lutar aqui também para a gente também fazer um bom momento em Pernambuco, porque é a prova do trabalho de vocês que foi reconhecido. Então, agradeço a todos que estão nos ouvindo e nos vendo, e também a você, João, pela disponibilidade, e dizer que eu estou muito feliz aí, estou aprendendo muito com essas lives, apesar do nervoso, mas, ó, é muito bom estar aqui com vocês. Agradeço também, Suzy, a você sempre, né, fazendo, estando juntos mesmo, é assim que eu vejo você, com a disposição, sabe, sempre muito, muito coerente, né, com tudo que você faz e diz, que eu acho que é uma das características que estão faltando muito, né, no mundo, né, mas, para encerrar, seguir seu conselho. Gente, chapa 1 da Previ, ok? A gente tem acompanhado o trabalho do pessoal, já passamos por outras dificuldades, e logo em seguida nos juntamos, nos unimos, dando esse respaldo a essa diretoria. A Previ voltou a respirar, voltou a ser a Previ, né, que dá essa tranquilidade, que cuida da gente no momento que mais a gente precisa, não é? E, nesse momento, a gente precisa ter esse olhar, precisa ter essa consciência de que, sim, o banco está presente, mas nós precisamos estar presentes cuidando deste patrimônio. Então, chapa 1 nas eleições da Previ. Agradecer a todas e todos. Uma boa noite. Saúde, gente. Se cuidem. Se puder, fique em casa.